Olá, sétimo ano. Mais uma vez de volta para mais uma correção. E hoje, da página 127 a 132. Então, se segura na cadeira e vamos trabalhar. Na primeira questão, lembrando que esse assunto é referente ao capítulo 5. Então, na primeira questão, o Brasil é conhecido, melhor dizendo, por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da população brasileira. Quem são esses? Né? Questão letra D, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos, os africanos, povos que aqui foram escravizados, no caso dos africanos. Bom, então a base da formação brasileira é por brancos, europeus, índios e africanos, a gente já sabe. Agora, o que é que deixou a questão errada na letra A? Quando ele diz que foram imigrantes árabes, japoneses, italianos. Não, isso não é verdade. Claro que esses povos fazem parte do processo migratório aqui no Brasil. Entretanto, né, eles chegaram bem depois. Como falei para vocês, a base de formação é negros, índios e europeus brancos. Na letra B, a mesma situação. Ele diz que imigrantes árabes, deixa a questão errada. Na letra C, do mesmo jeito. E na letra E, quando ele fala que é essencialmente italianos e holandeses, além de alemães. Não. Né? Então, letra D verdadeira. Na questão número 2, no jornal Folha de São Paulo, do dia 30 de maio de 2010, ao comentar o futebol e o racismo no Brasil, o pesquisador Vitor Andrade de Mello, coordenador do Laboratório de História do Esporte e do Lazer da Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou que o futebol não está além da sociedade, não está imune ao preconceito racial. Pode ser obliterado pelo racismo à brasileira, uma crença de que a migração impede o racismo, o que na realidade só deixa mais difícil de ser combatido. Faça um comentário acerca da declaração relacionada às formas pelas quais a escola brasileira pode combater esse racismo à brasileira, citado pelo pesquisador Vitor Andrade de Mello. Pois bem, sendo o racismo um problema tão incrustado, ou seja, tão inserido na sociedade brasileira, tão impregnado na sociedade brasileira, a escola pode ser um local de tentativa de criação de uma mentalidade solidária e tolerante com relação à diferença. Ao colocar em contato crianças de classes sociais diferentes e de características diferentes, mediante um projeto pedagógico que visa derrubar os preconceitos, a escola pode se tornar um local de socialização solidária para essas crianças. Então, as crianças, quando se juntam, elas aprendem a conviver, aprendem a respeitar os outros. Então, a escola tem esse importante papel de estar combatendo o racismo, o preconceito. Na questão número 3, o que se entende por etnia? Etnia é um grupo definido pela origem, cultura, língua, modo de agir, entre outros aspectos. Questão número 4. Cite 3 exemplos de práticas que você julga racista, preconceituosa ou discriminatória. Bom, vocês vão fazer aí as várias opiniões que vocês têm, né? Vão dar as opiniões de vocês, mas enfim, segue aqui uma. Então, o que a gente entende por discriminação, né? Discriminação ou por
preconceito, exemplo de preconceito discriminatório. A própria discriminação racial em relação à cor. Por exemplo, em jogos de futebol, quando jogadores de cor negra são chamados de macaco. Então, isso é gravíssimo, né? Em pleno século XXI, depois de tantas lutas, a gente ainda está passando por situações como essa. Outra questão, né, bem comum ainda, as diferenças salarial entre brancos e negros. Os brancos recebem salários superiores aos negros, então isso é também uma situação de discriminação. O sistema de cotas em universidades é uma discriminação, sim. Por quê? Porque a educação deveria receber investimento. Todas as pessoas deveriam receber educação de base e educação de qualidade, para que não houvesse essa necessidade. Tá? Então, no momento em que deixa-se de investir na qualificação educacional, tanto de negros quanto de pobres, então está levando a uma discriminação. Né? Por que inventam um sistema de cotas? Porque essas pessoas não receberam. Então, em uma disputa, de fato, por não terem sido preparados, a concorrência se torna desleal. Né? Então, inventam esses modos de estar discriminando as pessoas, tanto o negro quanto os pobres. Mas existem várias outras situações que vocês podem estar descrevendo aí, certo? Questão número 1, na página 129. A população brasileira é resultante da miscigenação entre etnias brancas, negras e indígenas. Segundo o censo brasileiro realizado pelo IBGE, a etnia brasileira em maior quantidade no conjunto da população é a branca, com pouco mais de 50% do total. Marque a alternativa que indica o segundo maior contingente étnico que constitui a população brasileira. Então, segundo o IBGE, o maior contingente populacional no Brasil são pardos, com aproximadamente 40% do total. Na questão número 2, você vai associar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vejamos ali. Número 1. O que são mamelucos? São indivíduos híbridos, resultante da mistura entre brancos e indígenas. Os crioulos é uma denominação generalista que abarca todos os elementos mestiços brasileiros, ou seja, é uma mistura de tudo. Os pardos é o resultado da mistura entre negros e brancos. E os cafusos é o resultado da mistura entre negros e indígenas. Terceira questão. Sobre o racismo no Brasil, é correto afirmar que, exceto, ou seja, aquilo que não é correto. Então, vejamos. A letra A, originou-se da escravidão, em que o negro era visto como raça inferior. Isso é verdade, o racismo no Brasil ocorreu dessa maneira. O mito da democracia racial mascara e dificulta o debate sobre a questão. Também tornou-se crime inafiançável e imprescritível pela Lei Afonso Arinos. Certo também. Letra D. É mais retórico, ou seja, é mais superficial que real, como demonstra a ascensão racial de negros como Pelé e Celso Pitta. Não, isso aqui é uma exceção sobre o racismo no Brasil. O racismo não é retórico, muito pelo contrário, o racismo é forte aqui no Brasil. E a ascensão de pessoas como Pelé e Celso Pitta é uma raridade, né? Entre o grupo de negros, a quantidade de negros que tem no Brasil, foram poucos aqueles que conseguiram se destacar na sociedade. Então, essa letra D é a exceção. Vejamos a letra A. A letra E. Tem no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, um espaço privilegiado para a sua discussão. Também. Quarta questão.
Eu sou mameluco, sou da Casa Forte, sou de Pernambuco. Eu sou Leão do Norte. Leão do Norte, Lenine. Quem cantou a música? Lenine. O refrão da música cita um dos elementos pardos que fazem parte do nosso povo miscigenado. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que apresenta as partes que, ao se unirem, geraram esse personagem da nossa cultura. Quem foi que gerou o mameluco? Foi o índio e o branco. Portanto, letra C. Vejamos a quinta questão. O povo brasileiro é resultado da miscigenação de indígenas, brancos e negros. O resultado desse relacionamento em diferentes regiões recebe a seguinte designação: 1. Mameluco, caldeamento de indígena com branco. E mulato, cruzamento de negro com branco. Isso parece verdade. Mameluco, caldeamento de índio com branco? Sim. Mulato, cruzamento de negros com branco. Tá certo. Vejamos o 2. Cafuso, caldeamento de índio com negro. Tudo bem. Caipira, cruzamento de índio com branco. Recebe o nome de caipira? Não, né? Crioulo, caldeamento de branco com índio. O crioulo tá errado. Crioulo, ele é descendente de negro. Crioulo tem pele negra. E caboclo, cruzamento de indígena com negro. Não, o caboclo é cruzamento de índio com branco. Então, portanto, a única verdadeira é o número 1, letra E. Sexta questão. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Então, com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Sétima questão. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música, a dança. O esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo samba e dança, sobretudo carnaval, foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e à arrogância de poucos, correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que, vejamos, essa ideologia equipara as nações a outros países modernos, ou seja, iguala não, né? Não iguala. Letra B. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação? Não. Não foi por conta da mistura das etnias que aconteceu isso.
essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social ao negro? Não. Garantiu que o negro crescesse, que se tornassem povos ricos? Não. Letra D. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes? Com certeza. Escondeu, vamos dizer assim, as formas de exclusão. Porque, na verdade, mesmo passando por esse processo de, digamos assim, de libertação dos africanos, né? Isso, a realidade dos africanos acabou sendo camuflada, a exclusão social acabou sendo camuflada. E letra E, essa dinâmica política depende da participação ativa das etnias. Não. Questão 8. Leia e observe o que foi apresentado abaixo. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar num riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta, é que eu acho, quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100, vida louca. Isso é um trecho da música de Racionais, cujo nome é Vida Louca. Então, sobre a temática apresentada acima, marque a alternativa incorreta. Vejamos a letra A. O Dia da Consciência Negra é marcado por grandes manifestações em todo o Brasil pela luta de melhores condições de vida a essa etnia. A data é uma homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, que lutou contra a escravidão durante o Brasil colônia. De fato, está verdadeira, tudo isso aconteceu. B. Devido ao processo de miscigenação que apresenta a atual sociedade brasileira, tanto a etnia branca quanto a etnia negra está diminuindo proporcionalmente para dar espaço à população parda ou mestiça. Sim, em virtude da miscigenação, o maior número atualmente é de pardos. Sempre ocorreu uma valorização dos personagens históricos de cor branca, como se a história do Brasil tivesse sido construída somente pelos europeus e seus descendentes, imperadores, navegadores, bandeirantes, líderes militares, entre outros, foram sempre considerados heróis nacionais. Agora temos a valorização de um líder negro em nossa história e esperamos que, em breve, outros personagens históricos de origem africana sejam valorizados por nosso povo e por nossa história. Passo importante está sendo dado neste sentido, pois nas escolas brasileiras já é obrigatório a inclusão de disciplinas e conteúdos que visam estudar a história da África e a cultura afro-brasileira. Isso é verdade, né? Atualmente vem se estudando essa questão e, de fato, o negro é muito bem valorizado na nossa sociedade, como se ele fosse fossem os únicos protagonistas dessa história. Né? Esquece que grandes obras foram construídas por negros que aqui vieram e que deram sangue trabalhando para a construção dessa sociedade. Letra D. Com o sucesso das cotas raciais em todas as universidades públicas, obrigatoriedade determinada pelo governo, a população negra está tendo acesso à educação pública e de qualidade. De fato, a população negra está tendo acesso, mas aqui diz que diminuindo assim a desigualdade social entre as etnias. O fato das cotas terem permitido a entrada do negro na universidade diminuiu a desigualdade social entre eles? De jeito nenhum. Então, isso deixa a questão errada.
Aí, completando, São Paulo é o estado brasileiro onde as desigualdades estão diminuindo mais por consequência da forte ação e fiscalização do Estado. Não, é mentira, é errado. Então, marca essa aí. E a letra E, a crítica que se estabelece ao Dia da Consciência Negra é que é apenas um dia não é suficiente para minimizar séculos de exploração e dizimação dessa população. Na charge apresentada, a atual sociedade desconhece o sofrimento e a luta histórica dessa população, que luta por garantir o mínimo: igualdade étnica, direito e acesso, como afirma o grupo Racionais em sua música. Isso aqui é verdadeiro, né? Então a gente só queria marcar a falsa. Questão número 9. Muitas vezes usamos a palavra sociedade, povo, nação e país como sinônimos. Apesar de parecidas, essas palavras não significam exatamente a mesma coisa. Portanto, é necessário saber o significado de cada uma delas e a gente vai assinalar agora a incorreta. Começando com a letra A. Entende por povo os grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, como é o caso do povo brasileiro, o povo judeu, o povo cigano, entre outros. Tá verdadeira. Vejamos essa número 2. Um povo precisa ter necessariamente um território próprio para ser considerado assim, para ser considerado povo. Não necessariamente, né? O povo que é a nação pode existir sem necessariamente ter um território, como é o caso dos palestinos, como é o caso dos curdos, dos ciganos. Então, são povos que não têm um território, são apatriados, estão tentando o seu processo de independência. Entretanto, ainda não passaram por esse processo. Então, está errada a questão. C. Nação é o mesmo que povo, certo? Isto é, conjunto de pessoas com língua tradicionais comuns e que possuem um território com governo e leis próprias. Corretíssimo. D. Um agrupamento de indivíduos que vive num certo espaço geográfico e se relaciona de acordo com determinadas regras é uma sociedade. Sim, com certeza. Em geografia, nosso interesse é a sociedade humana, porque ela modifica profundamente a natureza, constrói, destrói e reconstrói o espaço geográfico. Então, meus caros alunos, a gente dá uma paradinha por aqui. Próxima aula tem mais. Um cheiro e até lá!